né? Para que possamos entrar com o conteúdo, né, de proporção direta, grandezas proporcionais, nós temos que primeiro ter em mente a definição do que é uma grandeza, né? Grandeza, gente, é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser contado, tá? Tudo aquilo que pode ser medido, que você pode medir, que você conta, é uma grandeza, tá bom? Então, proporção direta. O que é uma proporção direta? O que é uma proporção? Uma proporção nada mais é que uma igualdade entre duas razões, tá? Essas razões, elas são o que? Elas são grandezas, né? E a proporção, ela vai ser o que? Ela vai ser a igualdade entre essas duas razões, né? Então, a proporção direta, sabemos que uma proporção é direta quando, tendo duas grandezas, verificamos que quando uma grandeza aumenta, a outra também tende a aumentar. Diminuindo uma grandeza, a outra também tende a quê? A diminuir. Então, para ser direta, quando uma aumenta, a outra também tem que aumentar, tá? Quando uma diminui, a outra também diminui, tá? Aí nós temos o quê? Uma proporção que direta. Proporção direta. Quando explicando melhor aí, vamos lá, citar exemplos aí para fixar melhor, né, o que está sendo passado. Proporção direta, número de fotocópias, eu tenho aqui o número de fotocópias e o custo, né, o valor dessas fotocópias. Então eu tenho aqui duas grandezas, veja bem, número de fotocópias é tudo aquilo que a gente pode o quê? Contar, né? São fotos, tá? É uma grandeza, né? O custo em euros, que é o que? Valor em dinheiro, né? O valor em dinheiro também é um custo, também é uma grandeza, né? Então, quanto maior for o número de cópias, maior será o custo de euros, logicamente, né? Se você tem 5 fotos, você paga o quê? 25 centavos, né? Se eu tenho 10, eu vou pagar quanto, então? Vou pagar 50 centavos. 12, eu vou pagar 60 centavos. 35 eu vou pagar 1,75. Então, obviamente, se você for aumentando o número de fotos, né, 5, 10, se você for aumentando, o que, que vai acontecer? O valor em dinheiro também vai aumentando. Logicamente que você vai pagar a mais, né, pelo número de cópias. Então, quanto maior for o número de cópias, maior será o custo em euros. Ou seja, se aumentarmos a grandeza, né, se aumentarmos a grandeza, o número de cópias, aumentaremos, né, também a grandeza de custo, aumentaremos também o que? A grandeza de custo, do valor, tá bom? Então, nós temos aí uma proporção que? Direta. Exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Velocidade média, a distância percorrida, né, nós temos exemplos aí de velocidade, né, quanto maior a velocidade, né, maior o que? Maior a distância nós iremos percorrer, pois se você dobrar a velocidade com que anda, deverá no mesmo tempo dobrar a distância percorrida, foi o que eu acabei de falar. A área e preço de um terreno, né? Quanto maior a área do terreno, maior o preço eu vou pagar. Então, se a área aumenta, o preço aumenta, né? Quanto maior a área, maior o preço. A altura de um objeto e o comprimento da sombra projetada por ele. Quanto mais alto o objeto, maior será a sombra projetada por ele, né? Então, grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui, tá bom? Proporção inversa. Agora nós temos uma inversamente, né? Uma proporção inversa. Sabemos que uma proporção inversa, quando temos duas grandezas, verificamos que quando uma aumenta, a outra vai diminuir, né? Diminuindo uma grandeza, a outra vai aumentar. Então, é o inverso aí, né? Não é diretamente proporcional, é o quê? Quando uma aumenta, a outra aumenta. Agora, inversamente proporcional é quando uma aumenta, a outra diminui. E se uma diminui, a outra aumenta, tá? É o que? É o contrário, tá bom? Vamos ver exemplos aí, ó. Proporção inversa. Quanto maior a velocidade de um automóvel, menor será o tempo que ele levará para chegar num lugar determinado. Logicamente, né? Quanto maior a velocidade que ele está ali dirigindo no carro ali, a velocidade ele vai chegar em menos tempo no lugar desejado, não vai chegar em menos tempo? Então, isso aí são o que? Grandezas diretamente, inversamente proporcional. Por quê? Está numa velocidade de 180 km, né?
e o tempo tem de 20 minutos aí, né? 200 quilômetros, logicamente, que ele vai chegar ao quê? Menos tempo. Então, quanto maior a velocidade, vai ser o quê? Menor o tempo que ele vai conseguir alcançar, tá? Então, aí, olha, se 180 quilômetros ele leva 20 segundos, né, para alcançar um objetivo, a 200 quilômetros esse mesmo objetivo será alcançado em 18 segundos. Viu só? O tempo diminuiu, né? Ele aumentou a velocidade e o tempo diminuiu. Então, esse aí é um exemplo de quê? Proporção inversa, né? Exemplos de grandezas inversamente proporcionais, velocidade média e o tempo da viagem, né? São proporcionais inversamente, pois se dobrar a velocidade com que anda, mantendo a fixa distância percorrida, reduzirá o tempo percorrido pela metade, tá? Números de torneiras de mesma vazão e tempo para encher um tanque, pois quanto mais torneira estiver aberta, menor o tempo para completar o tanque, logicamente, né, gente? Quanto mais torneira você tem ali para encher um determinado recipiente, um tanque, né, menor o tempo você vai levar para que esse tanque encha, né? Então aí nós temos esses dois exemplos aí de grandezas inversamente proporcionais. Então, resumindo tudo, gente, duas grandezas são proporcionais se elas se alteram com a mesma medida, na mesma razão. Por quê? Porque elas são proporcionais, tá? Elas deverão se alterar sempre que na mesma medida, né? Dando que um tamanho proporcional, né? Aumentando proporcionalmente ou diminuindo proporcionalmente. São diretamente proporcionais se elas têm medidas de tendência. Quando uma aumenta, a outra aumenta, foi o que eu acabei de falar. Quando uma diminui, a outra também diminui. São inversamente proporcionais se elas têm a tendência inversa, né? Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Tá ok, gente? Então, espero que vocês tenham assimilado, tá? Eu vou estar na aula para fazermos os exercícios juntos. E se ficou alguma dúvida, nós iremos sanar essas dúvidas na aula. Se for necessário, eu vou explicar novamente para quem não entendeu, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos, tá ok? Então,